O noticiário do Cruzeiro parece nunca dormir, e desta vez o que corre nos bastidores tem aquele cheiro de coisa grande que deixa qualquer torcedor com o coração disparado. Não é só uma sondagem comum, não é só uma conversa de empresário por telefone. O que se comenta é que existe uma proposta multimilionária na mesa por um dos destaques do time, daquelas que chegam com cara de irrecusável e que mexem com todo o planejamento do clube. E aí, meu amigo, começa o dilema que só quem vive Cruzeiro entende. Porque quando a Raposa finalmente encontra um caminho mais sólido, quando o time começa a encaixar, quando a torcida volta a sentir orgulho do que vem em campo, surge uma oferta dessas, capaz de bagunçar o vestiário, virar o assunto do CT e acender debate em toda a roda de conversa. Vender agora e fortalecer o projeto, ou segurar o craque e proteger o coração do time. O rumor ganhou força daquele jeito clássico. Começa baixo, quase como um sussurro, e de repente vira tempestade nas redes. Gente dizendo que tem clube de fora insistindo, outros afirmando que já tem valores discutidos, e sempre aquele detalhe que faz tudo parecer mais real. A história de que representantes já estariam monitorando cada passo, cada jogo, cada treino, como quem já escolheu o alvo. E quando falam em proposta multimilionária, não é qualquer dinheiro. A conversa é de cifras capazes de mudar o caixa do clube, pagar dívidas, abrir espaço para reforços de peso e acelerar um projeto que o torcedor sonha há anos. Ver o Cruzeiro voltar a ser temido, organizado e protagonista, sem viver de improviso, sem viver de apagão. Só que o futebol não é uma planilha fria, né? Porque esse destaque não é apenas um nome no elenco, é aquele jogador que dá liga no time, que dá confiança pro companheiro, que puxa a responsabilidade quando a bola queima. É o tipo que, quando pega na bola, o Mineirão se mexe diferente, como se a arquibancada sentisse que algo pode acontecer. O que mais mexe com a cabeça do cruzeirense é a sensação de que, justamente agora, esse cara está no ponto ideal. Não é promessa distante, não é aposta crua. É realidade de campo, é decisão em jogo grande, é presença em momentos que definem temporada. E a proposta aparece como um teste de maturidade do clube. Estamos prontos para negociar do jeito certo, ou vamos repetir erros antigos? Nos bastidores, dizem que há pressa do outro lado. E quando quem compra tem pressa, normalmente é porque enxerga valor imediato. É porque o jogador está pronto para chegar e jogar, pronto para vestir outra camisa e assumir papel importante. E isso, por si só, já é um atestado do que o Cruzeiro construiu. Se estão pagando caro, é porque o nosso futebol voltou a chamar atenção. A torcida, claro, se divide. Tem gente que já pensa no pacote completo, vender bem, com cláusulas inteligentes, com bônus por metas, com percentual de revenda e reinvestir com ambição. Mas tem também quem olha para o gramado e diz: se a gente quer voltar ao topo, precisa manter os melhores, não abrir mão deles na primeira tentação. E eu entendo os dois lados, porque o Cruzeiro não é um clube qualquer. O Cruzeiro carrega história, peso, camisa, e uma torcida que já sofreu demais para aceitar perder um protagonista assim, bem na hora em que a esperança volta a florescer. Só que o futebol moderno é cruel. Quando a proposta chega muito alta, a conversa deixa de ser se vai sair e vira como o clube vai reagir. Falam que a proposta tem estrutura de contrato cheio de detalhes, daqueles que parecem presentes, mas podem virar armadilhas. Um valor fixo alto, bônus por títulos, bônus por jogos, bônus por números individuais, e até aquele tipo de cláusula que tenta reduzir o pagamento se o atleta não atingir metas específicas. Por isso, a diretoria precisa estar com a cabeça no lugar e o departamento jurídico com lupa na mão. O que ninguém quer é ver o Cruzeiro fazer negócio bonito no anúncio e ruim na prática. Porque o torcedor já cansou de promessas vazias, já cansou de histórias mal contadas. Se for para vender, que seja venda de clube grande, com proteção, com visão de futuro, com respeito ao patrimônio técnico que esse destaque representa. E aí entra um ponto que pouca gente fala, mas pesa demais: o vestiário. Quando um cara desses recebe proposta multimilionária, todo mundo fica sabendo. Não existe segredo absoluto. E quando todo mundo sabe, muda a energia. O jogador começa a ser observado de outro jeito, o companheiro já pensa: será que ele vai embora? O treinador precisa administrar o emocional, e a torcida vira termômetro a cada toque na bola. Tem também o lado humano, né? Porque por trás do destaque existe família, sonho, carreira, ambição. Uma proposta multimilionária pode ser a chance de vida, o tipo de oportunidade que o atleta guardou desde criança. E o Cruzeiro, como clube, precisa equilibrar gratidão e estratégia, valorizar o jogador, mas também valorizar a instituição. O torcedor cruzeirense é apaixonado, mas não é bobo. A gente sabe que segurar alguém contra a vontade raramente dá certo. O segredo é negociar com inteligência, com firmeza e com coração,
Mostrar que o clube tem projeto, que tem ambição, que tem futuro, e que ficar pode ser tão grandioso quanto ir, dependendo do que se constrói aqui. Só que, ao mesmo tempo, o Cruzeiro não pode virar vitrine fácil. Não pode ser aquele clube que monta uma engrenagem e, quando começa a funcionar, desmonta. Time vencedor não se faz só com dinheiro no banco, se faz com continuidade, com identidade, com jogadores que entendem a camisa e que crescem junto com o projeto. E é por isso que esse rumor vira novela na cabeça do torcedor. Porque todo mundo imagina a cena, o destaque saindo, a torcida aplaudindo por gratidão e chorando por medo, e o clube correndo para achar substituto. Aí vem a pergunta: dá para repor no mesmo nível? Dá para repor com rapidez? Dá para repor com certeza? O mercado é cheio de nomes, sim, mas nome não ganha jogo sozinho. O que ganha jogo é encaixe, é sintonia, é grupo. E esse destaque, hoje, parece ser uma peça que faz tudo girar mais leve. Tirar essa peça é como mexer numa engrenagem no meio do funcionamento. Você pode melhorar a máquina com um upgrade, ou pode travar tudo. Ao mesmo tempo, uma proposta multimilionária pode ser a chave para um Cruzeiro ainda mais forte. Imagina transformar uma venda em 3 contratações certeiras, reforçar setores, aumentar competitividade e ainda dar fôlego financeiro para não depender de improviso. O torcedor sonha com um Cruzeiro que compra bem, planeja bem e entra em qualquer competição com cara de candidato. Só que sonho exige competência. Exige que o dinheiro não suma no ralo. Exige que a reposição não seja feita no desespero, trazendo o jogador só por currículo ou por oportunidade barata. Exige método. E é aí que o cruzeirense, desconfiado por natureza depois de tudo que viveu, fica com o pé atrás e um olho bem aberto. Outra coisa que alimenta o rumor é o silêncio. Quando o clube não fala, a especulação cresce. Quando o empresário não desmente com força, a especulação vira certeza para muita gente. Quando o jogador não aparece com frase tranquila, o torcedor já imagina a despedida. E nesse clima, cada gesto vira manchete, um treino separado, uma conversa longa, um olhar mais sério. O torcedor, claro, vira detetive. Analisa a entrevista, lê entrelinhas, observa a comemoração, procura sinais onde às vezes não tem nada. Mas é assim que o futebol funciona. Quando a história tem cheiro de grande transferência, tudo ao redor passa a parecer pista. E tem o fator timing. Proposta multimilionária não chega por acaso. Ela chega quando o jogador está valorizado, quando o clube está em evidência, quando a demanda é em outro mercado. É o momento em que o Cruzeiro precisa ser firme e, ao mesmo tempo, rápido, ou controla a narrativa, ou a narrativa engole o clube. O cenário mais perigoso é deixar a novela se arrastar e virar distração. Porque campeonato não espera. Jogo não espera. Torcida não espera. Se o time entra em campo com a cabeça dividida, o resultado aparece. E aí a proposta, que deveria ser oportunidade, vira problema. Mas se tem uma coisa que a Nação Azul sabe, é que o Cruzeiro é maior do que qualquer turbulência. A gente já passou por coisa pior. A gente já viu o clube cair, sofrer, reerguer. E é justamente por isso que agora a gente quer maturidade, decisões grandes, postura grande, transparência grande. O ideal, no mundo perfeito, seria o Cruzeiro conseguir manter o destaque e ainda assim crescer financeiramente. Só que nem sempre dá. E quando não dá, o torcedor pede apenas uma coisa: que o clube não perca a alma no processo. Que faça o melhor negócio possível e que mostre em campo que sabe seguir em frente com força. Porque tem um detalhe que é puro Cruzeiro: a camisa pesa. Quem chega aqui precisa entender que não é só jogar bola. É suportar pressão, é encarar crítica, é jogar com o Mineirão cheio, é sentir a exigência que vem das arquibancadas. E esse destaque, hoje, parece ter entendido tudo isso. Se ele ficar, vira símbolo, vira referência, vira aquele nome que marca uma era de reconstrução e retorno. Se ele sair, vira história também, mas com um capítulo que precisa ser bem escrito, o capítulo em que o Cruzeiro mostra que vende bem, planeja bem e volta ainda melhor. E olha, se a proposta é tão alta assim, eu já digo, o Cruzeiro tem que pensar como clube grande e agir como clube grande. Nada de correria, nada de promessa vazia, nada de vai dar certo no improviso. É negociação firme, cláusulas inteligentes e um plano claro do que fazer no dia seguinte. Porque no dia seguinte é que a realidade bate. O torcedor acorda e quer notícia de reforço, quer notícia de projeto, quer notícia de elenco fortalecido. Se o dinheiro entrar e o time enfraquecer, o clima azeda. Se o dinheiro entrar e o time melhorar, aí sim a torcida entende o movimento e compra a ideia. Só que tem outra variável que ninguém controla:
o próprio desempenho do destaque enquanto a novela rola. Se ele continuar jogando muito, a oferta pode aumentar. Se ele oscilar, a oferta pode esfriar. E nesse vai e vem, o Cruzeiro precisa proteger o atleta e proteger o ambiente, para não virar um circo em cima de um cara que só quer jogar bola. A torcida também tem papel aqui. Cobrar é normal. Questionar é normal. Mas destruir o jogador por suspeita de saída é injusto. Se ele está entregando em campo, se está honrando a camisa, merece respeito até o último minuto, seja ficando ou saindo. Cruzeirense de verdade sabe reconhecer quem luta. E quem ama o Cruzeiro sabe que o clube precisa voltar ao topo com consistência. Não dá mais para viver de lampejo. Não dá mais para apostar tudo numa carta só. A proposta multimilionária, se existir mesmo, é um evento que pode definir a próxima fase do clube, ou vir impulso para crescer, ou vir a tropeço por falta de planejamento. Tem gente que fala, mas se pagar muito, vende logo. Eu entendo. Só que eu também penso, e o que a gente perde junto? Perde liderança, perde entrosamento, perde confiança, perde aquela sensação de que o time tem dono do jogo quando precisa. Isso tem preço? Tem, mas nem sempre o mercado paga. O que dá esperança é ver que o Cruzeiro parece mais consciente do que antes. Parece mais organizado, mais atento, mais profissional. E é essa esperança que faz a torcida acreditar que, seja qual for o desfecho, não vai ser um desastre. Vai ser uma decisão estratégica. E eu fico imaginando o Mineirão numa noite decisiva, com esse destaque chamando o jogo, a torcida empurrando, e aquela energia que só a raposa desperta quando o time entra com sangue no olho. É por momentos assim que a gente não quer perder peça importante. É por isso que toda proposta, por mais alta que seja, precisa ser avaliada com alma e com razão. Se o jogador ficar, o recado pro futebol é forte. O Cruzeiro segura seus destaques, protege seu projeto, não se curva fácil. Se ele sair com uma venda histórica, o recado também pode ser forte. O Cruzeiro se reestrutura com inteligência e volta ainda mais competitivo. O segredo é como a história será contada. E é aí que entra o torcedor, no meio desse furacão de especulação, tentando separar emoção de realidade, sem conseguir totalmente. Porque futebol é isso. A gente vive com o coração na boca, especialmente quando o assunto é perder um cara que representa esperança dentro de campo. Enquanto a confirmação não vem, a especulação cresce, e cada jogo vira palco de análise. Cada passe vira discussão. Cada gol vira tá valorizando. Cada erro vira tá com a cabeça fora. E no meio disso tudo, a única coisa que o cruzeirense quer é verdade e planejamento. No fundo, o torcedor quer sentir que o Cruzeiro está no controle. Que não é refém de proposta, que não é refém de empresário, que não é refém de pressão externa. A gente quer ver o clube no comando do próprio destino, como tem que ser com um gigante. E se eu fosse resumir o sentimento da arquibancada agora, eu diria que é uma mistura de orgulho e medo. Orgulho porque tem gente pagando caro por um jogador nosso, reconhecendo o valor. Medo porque a gente sabe o quanto custa perder um diferencial quando o time está se encontrando. Mas uma coisa é certa, seja qual for o desfecho, o Cruzeiro precisa sair maior dessa história. Maior no negócio, maior no planejamento, maior no futebol. Porque a raposa não pode dar passos para trás justamente quando a estrada começa a parecer mais iluminada. E se a saída acontecer, que seja com gratidão e com força. Que o Cruzeiro mostre ao mundo que sabe negociar, sabe reinvestir, sabe construir. E que a torcida, mesmo com saudade, possa olhar para frente e ver um time mais encorpado, mais preparado, mais faminto por títulos. Agora, se o destaque ficar, que seja com a mesma força. Que fique motivado, que fique valorizado, que fique com vontade de marcar época. Porque o Cruzeiro, quando tem um protagonista comprometido, vira outra coisa. Vira gigante de novo. No fim das contas, essa proposta multimilionária, real ou ainda inflada pelo barulho, já cumpriu um papel: lembrar todo mundo que o Cruzeiro voltou a ser assunto grande. E quando o Cruzeiro vira assunto grande, é porque algo está mudando. E eu vou te dizer, eu prefiro viver esse tipo de tensão do que viver o silêncio da falta de ambição. Prefiro o Cruzeiro no centro das atenções do mercado do que o Cruzeiro apagado. Porque a gente é grande, e grande incomoda mesmo. Então fica ligado, porque essa novela ainda pode render capítulos quentes, reviravolta, discurso, bastidor, e aquela decisão final que vai dividir opiniões. O importante é o Cruzeiro sair fortalecido, com visão e com coragem, como a torcida merece. Se você curte esse tipo de rumor e quer acompanhar tudo de perto, se inscreve no canal e deixa o like, porque aqui a gente fala de Cruzeiro com paixão, com emoção e com aquela resenha de torcedor que não abandona nunca.
Apresentamos as últimas notícias do Cruzeiro. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.